Kate Middleton compareceu a um hospital em Londres no dia 8 de janeiro de 2026. Ela sorriu, apertou mãos. Parecia saudável, mas as pessoas notaram que algo estava faltando. Seu anel de noivado, a mesma safira de 12 quilates que pertenceu à princesa Diana. O palácio disse que ele foi removido por motivos de higiene. Mas o dia seguinte era aniversário de Kate e William não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Um ano antes, Kate havia compartilhado uma homenagem emocionante em seu aniversário. Então, por que o silêncio agora? Especialistas em linguagem corporal revisaram seus vídeos. O que descobriram levantou mais perguntas do que respostas. O vídeo de inverno de Kate Middleton chegou discretamente em 9 de janeiro de 2026, dia em que ela completou 44 anos e entrou no mundo de uma forma inesperada. Em vez de um retrato impecável ou uma foto real formal, ela escolheu um curta-metragem, algo suave e reflexivo, algo bem diferente das antigas tradições. O filme tornou-se a parte final de sua série Mãe Natureza, iniciada em maio de 2025 durante a Semana de Conscientização sobre Saúde Mental, e manteve o mesmo tom sereno que ela utilizou ao longo de todo o projeto. As filmagens transitaram entre Cotswolds, Berkshire e o Lake District, mostrando-a caminhando na neve e mergulhando a mão em um riacho gelado, enquanto os campos ao redor tremiam sob a geada. Sua voz pairava sobre as cenas calorosa e suave. Ela falava sobre quietude, cura e gratidão. Dizia que mesmo na estação mais fria e escura, o inverno ensina paciência e reflexão silenciosa. E essa frase se instalou nas telas das pessoas como flocos de neve. Em poucas horas, o vídeo se espalhou pela conta conjunta dela e do príncipe William no Instagram, alcançando milhões de pessoas. No entanto, o momento escolhido gerou uma tempestade inesperada, pois a Grã-Bretanha enfrentava o inverno mais rigoroso dos últimos 10 anos, com escassez de energia e o aumento do custo de vida pressionando famílias em todos os lugares. A serenidade e a beleza da mensagem pareciam muito distantes da realidade vivida pelas pessoas, e a discrepância entre as imagens pacíficas e a luta do país tornou-se o cerne da reação negativa. Com o passar dos 2 primeiros dias, as conversas online se intensificaram. Muitos sentiram que o vídeo era distante, quase como se pairasse acima da realidade, em um momento em que as pessoas estavam escolhendo entre aquecimento e comida, e os hospitais lutavam contra a pressão esmagadora do inverno. Suas palavras suaves sobre reflexão destoaram do sentimento geral, e alguns questionaram se ela compreendia o que as famílias comuns estavam enfrentando. O que tornou tudo ainda mais impactante foi o fato de ela e William terem acabado de visitar o Hospital Charing Cross, onde conheceram pacientes com câncer e voluntários que enfrentavam dificuldades no dia a dia. O contraste entre aquela visita e a serena paisagem de inverno parecia enorme. Mesmo assim, seus apoiadores a defenderam, dizendo que a série Mãe Natureza fazia parte de sua jornada de cura após o diagnóstico de câncer que ela não revelou em janeiro de 2024, uma jornada que ela compartilhou delicadamente aos poucos. As pessoas elogiaram sua criatividade e seu esforço em abordar a saúde mental de uma maneira nova e mais sutil. O debate só aumentou, e na primeira semana mais de 2 milhões de comentários e compartilhamentos circularam, transformando o vídeo em uma conversa global sobre o papel que figuras públicas devem desempenhar durante uma crise. Enquanto as pessoas falavam sobre o vídeo em si, outra questão surgiu quando especialistas em linguagem corporal revisitaram o anúncio anterior sobre o câncer. Nessas imagens anteriores, Nicole Moore notou algo pequeno, mas marcante no príncipe William. Apenas 30 segundos após o início do vídeo, enquanto Kate se apoiava no ombro dele, seus olhos se desviaram para cima e para fora por um breve instante. Moore explicou que isso era um sinal de desconforto interno, algo que uma pessoa faz quando está sobrecarregada ou buscando estabilidade emocional. Os olhos de Kate se fecharam quando ela disse a palavra tratamento, um gesto associado à angústia ou ao desejo de suavizar memórias dolorosas. Esses pequenos sinais carregavam um significado profundo, pois revelavam o impacto emocional que o diagnóstico havia causado em ambos. A análise se espalhou rapidamente e as pessoas começaram a rever as imagens quadro a quadro, tentando entender a tensão privada por trás da aparente calma. Tornou-se um daqueles raros momentos em que alguns segundos de silêncio
revelaram mais verdade do que horas de explicações. Esse silêncio estava ligado ao dia em que tudo mudou em janeiro de 2024. No dia 16 de janeiro, ela deu entrada na clínica em Londres para uma cirurgia abdominal programada. O Palácio de Kensington informou que a cirurgia foi um sucesso e explicou que ela ficaria internada por 10 a 14 dias antes de voltar para casa. Naquele momento, o palácio insistiu que sua condição não era cancerígena e o público foi informado de que ela se afastaria dos deveres reais até a Páscoa. William suspendeu vários compromissos para ficar perto dela e a família manteve os detalhes em segredo, o que alimentou inúmeras especulações por todo o país. As pessoas queriam respostas, mas o palácio permaneceu focado em proteger sua recuperação e em divulgar o mínimo possível de informações. Tudo mudou novamente no final de fevereiro de 2024, quando exames pós-operatórios revelaram que afinal havia câncer. Essa descoberta significava que ela precisava de quimioterapia preventiva e seu tratamento começou discretamente sob supervisão médica. O palácio optou por manter essa informação em segredo por várias semanas, dando a ela e à família espaço para assimilar a notícia antes de compartilhá-la com o mundo. A quimioterapia moderna pode variar em duração e intensidade. Mesmo a versão mais leve acarreta efeitos colaterais e desgaste emocional. O segredo era incomum, mas deu a ela tempo para reunir forças para o momento em que finalmente se pronunciaria. Em 22 de março de 2024, ela finalmente compartilhou a verdade. O vídeo que ela divulgou naquele dia tinha um peso diferente de tudo o que ela já havia postado. Ela explicou que o câncer havia sido descoberto após a cirurgia em janeiro e que já estava fazendo quimioterapia preventiva. Ela disse que os últimos meses tinham sido excepcionalmente desafiadores e agradeceu à equipe médica que a acompanhou durante todo o processo. Ela pediu gentilmente privacidade e espaço para que pudesse se concentrar em sua recuperação. Mensagens de apoio vieram de todo o mundo, do rei Charles e príncipe Harry ao presidente dos EU, a Joe Biden. Sua abertura tocou pessoas que estavam travando suas próprias batalhas e fez com que muitas se sentissem compreendidas de uma maneira inesperada. O próximo marco chegou em 9 de setembro de 2024, quando ela anunciou que havia concluído a quimioterapia. Em uma mensagem em vídeo, ela disse que estava livre do câncer, e as palavras soaram como um suspiro de alívio para o mundo todo. Ela descreveu os 9 meses anteriores como incrivelmente difíceis, mas também repletos de gratidão. Explicou que a jornada não havia terminado e que manter sua saúde exigiria cuidados e atenção contínuos. As pessoas reagiram com alívio e esperança. Sua história se tornou uma fonte silenciosa de força para muitos que acompanharam suas atualizações durante seus próprios tratamentos. Seu retorno ao público aconteceu em 14 de janeiro de 2025, quando visitou o Royal Marsden Hospital. Foi seu primeiro compromisso do ano e durante a visita, ela revelou que seu câncer estava em remissão. Ela admitiu que tinha sido muito difícil e que o choque levou tempo para passar. Agradeceu à equipe com genuína emoção e falou sobre a adaptação a uma nova normalidade. Suas palavras tocaram os pacientes e sobreviventes que entenderam exatamente o que ela queria dizer. A visita marcou um novo capítulo não só para ela, mas também para a mensagem mais ampla de conscientização sobre o câncer que ela ajudou a amplificar. Mas mesmo em momentos de esperança, as pessoas notaram a linguagem corporal de Williams. No vídeo de setembro de 2024, em que Kate estava livre do câncer, Moore apontou novamente para aquele exato momento de 30 segundos em que seus olhos se moveram para cima e para fora. Aconteceu exatamente quando Kate compartilhou uma parte vulnerável de sua jornada, e o movimento sinalizou uma onda interna de emoção que ele estava tentando conter. Sugeriu que ele a estava apoiando com tudo o que tinha, mas ainda assim lutando contra seu próprio medo e estresse. Os espectadores que reveram o momento disseram que, de repente, a sensação mudou depois que o detalhe foi destacado. Moore também analisou os movimentos dos lábios dele ao longo do vídeo. William frequentemente pressionava os lábios, um gesto associado ao estresse e à contenção emocional, o tipo de gesto que as pessoas fazem quando tentam manter a compostura diante de alguém de quem gostam. Sua mão permanecia firme nas costas de Kate,
oferecendo apoio, mas suas microexpressões revelavam o peso que ele carregava por dentro. Especialistas concordaram que esses sinais contraditórios retratavam um homem tentando ser forte, enquanto silenciosamente se sentia sobrecarregado. As reações não foram ensaiadas. Eram o tipo de respostas involuntárias que escapam em momentos de profunda tensão emocional. Em junho de 2025, a doutora Cassidy, da Sociedade Britânica de Psicologia, juntou-se à conversa. Ela observou que o lábio superior de Williams se contraía sempre que ele interagia com Kate. Um pequeno sinal que apontava para o controle emocional e o esforço para evitar que os sentimentos transbordassem. Isso refletia o conhecido instinto britânico de manter a compostura sob pressão. Mesmo que o gesto durasse apenas alguns milissegundos, confirmava que ele estava lidando com um profundo estresse emocional, enquanto se esforçava para manter a dignidade de ambos. Moore acrescentou outra camada ao observar a posição do ombro dele. Ele frequentemente ficava ligeiramente atrás de Kate, um gesto que sinalizava proteção e segurança, o equivalente físico a dizer a alguém que você a apoia. No entanto, esses movimentos de apoio eram acompanhados pelo sutil desconforto em suas expressões, revelando como ele estava tentando lidar tanto com seu papel de marido quanto com a tempestade emocional que o consumia por dentro. A série mostrou a complexidade silenciosa do relacionamento deles durante uma das fases mais difíceis de suas vidas. A série Mother Nature, de Kate Middleton, parecia tranquila à primeira vista, mas a forma como tudo se encaixou nos bastidores contou uma história bem diferente. As filmagens se estenderam até 2025 e aconteceram em propriedades reais privadas, sendo um dos principais locais o Forest Lodge. Situado em centenas de hectares de terra protegida longe do público, o local foi tratado pela equipe como o cenário perfeito para uma mensagem familiar inspiradora. Quando o episódio de outono foi ao ar em novembro de 2025, os telespectadores pensaram que as crianças mostradas no vídeo tinham sido convidadas de surpresa para participar do programa. No entanto, cada criança havia sido cuidadosamente selecionada. Esse detalhe se espalhou pela mídia britânica e a repercussão aumentou quando se soube que o centro de natureza usado nas filmagens havia sido fechado temporariamente. Famílias que normalmente o visitavam encontraram portões trancados em vez de campos abertos, e professores que planejavam excursões para seus alunos tiveram que cancelar os passeios. Jornais locais relataram que crianças da periferia que dependiam do centro para aulas ao ar livre compareceram ao local apenas para serem impedidas de entrar. A situação pareceu estranha para muitos, pois o episódio incentivava os pais a levarem seus próprios filhos para a natureza, enquanto o próprio local estava fechado para filmagens da realeza. Esse contraste se acentuou e se espalhou rapidamente online, onde a conversa passou da curiosidade à frustração. O próprio fechamento se tornou notícia. Aconteceu em outubro de 2025, bem no meio da temporada de excursões escolares. O centro era um raro espaço verde, especialmente para famílias de áreas urbanas densamente povoadas. E de repente não havia como entrar porque a família real estava filmando o que as pessoas descreveram em tom de brincadeira como um momento cottagecore. As redes sociais se encheram de posts de pais e professores decepcionados. Uma reportagem afirmou que 32 grupos escolares foram barrados durante esses dias. As pessoas comentaram como era estranho ouvir Kate promover momentos simples em família na natureza. Embora o próprio centro de natureza que ela usou estivesse fechado ao público, a assessoria de imprensa real não ofereceu nenhuma explicação, e o silêncio levou as pessoas a especularem que a privacidade da filmagem teria sido o principal motivo para a ironia não ter passado despercebida. O episódio foi compartilhado e alvo de chacotas no Reddit e no Twitter, onde os usuários sentiram que a mensagem e a realidade estavam muito distantes. Essa sensação se intensificou quando o episódio de outono trouxe uma mensagem sobre perseverança. Kate encorajou os telespectadores a perseverarem e a encontrarem força na natureza. No entanto, o cenário de sua mensagem era o Forest Lodge, uma propriedade conhecida por seu luxo e projetos de renovação. Segundo relatos, a família se mudou para diversas casas, totalmente mobiliadas desde 2020, cada uma delas espalhada por grandes terrenos,
e repleta de peças feitas sob medida. Pessoas que assistiram ao episódio começaram a comparar as palavras dela com o nível de conforto ao seu redor. Isso não foi bem recebido por muitos. Discussões se desenrolaram em tópicos do Reddit, em lugares como o Royalty Tea, onde usuários apontaram como era difícil ouvir alguém falar sobre resistência de uma posição tão distante das lutas diárias. Artigos reiteraram esse sentimento, descrevendo a mensagem como insensível e desconectada da realidade. Quanto mais as pessoas observavam o cenário, mais percebiam a distância entre a vida comum e a realidade da realeza. Ao mesmo tempo, a série tentava apresentar William e Kate como um casal simples que apreciava caminhadas tranquilas e momentos ao ar livre. Os vídeos reforçaram bastante essa imagem. No entanto, os críticos consideraram o momento da exibição suspeito, pois a série foi lançada durante um período de intensa tensão dentro da família real. O público notou a rivalidade entre William e Harry, e muitos viram os episódios sobre a Mãe Natureza como parte de um esforço maior para moldar a opinião pública. A marca Cottagecore entrou em conflito com as batalhas em curso por influência e reputação. Comentaristas escreveram que era difícil ver o casal como excursionistas comuns quando eles estavam profundamente envolvidos em uma luta por imagem pública. Os espectadores sentiram que a série suavizou demais seus papéis, ignorando a riqueza, a dinâmica familiar complexa e a estratégia por trás dos vídeos. Isso gerou um desconforto em muitos que esperavam algo mais realista. Então, um momento mudou tudo muito além do branding. No início de janeiro de 2026, Kate Middleton tornou-se uma das vítimas mais notórias de imagens sexualizadas geradas por inteligência artificial. As imagens foram criadas por Grok, um chatbot de IA da empresa XAI de Elon Musk, integrado à plataforma X. Usando fotografias públicas, Grok produziu imagens falsas que mostravam Kate em trajes de banho reveladores ou em poses sexualizadas. Milhares de mulheres e até crianças foram alvo da mesma forma. A Internet Watch Foundation recebeu diversos relatos e a Ofcom, órgão regulador de mídia do Reino Unido, contatou tanto a X quanto a XAI para que medidas fossem tomadas imediatamente. O escândalo expôs uma grave fragilidade nos sistemas de segurança de IA, particularmente nas funcionalidades de edição que permitiam aos utilizadores contornar as restrições. Acionou alarmes sobre a facilidade com que alguém poderia distorcer fotos inocentes e transformá-las em algo prejudicial. Nos bastidores do palácio, a reação foi emocional e reservada. Fontes afirmaram que Kate ficou profundamente abalada e sentiu que a violação reabriu antigas feridas das quais tentava cicatrizar. Isso trouxe à tona lembranças do incidente de 2012 na França, quando fotos dela de topless foram tiradas sem o seu consentimento. Fontes internas descreveram o ataque digital como doloroso e assustador, quase tão traumático quanto da primeira vez, porque confundiu a linha entre a realidade e a manipulação digital. O Palácio de Kensington não se pronunciou publicamente, mas pessoas próximas à família confirmaram que estavam monitorando tudo e explorando opções legais. Especialistas alertaram que deepfakes têm um forte impacto psicológico, especialmente para alguém que já vivenciou violações de privacidade. O escândalo impulsionou com renovada urgência as discussões sobre saúde mental, proteção digital e a necessidade de leis mais rigorosas. A X respondeu admitindo que alguns usuários conseguiram gerar imagens reveladoras por meio da IA, apesar das medidas de segurança. A empresa alegou que melhorias estavam em andamento, mas o dano já havia se espalhado pela internet antes mesmo de qualquer esforço de remoção. Elon Musk anunciou que qualquer pessoa que tentasse gerar conteúdo ilegal por meio da IA enfrentaria as mesmas consequências que enfrentaria se tivesse feito o upload das imagens por conta própria. A Ofcom abriu uma investigação formal sobre a X e a XAI para apurar se estavam cumprindo as normas de segurança online. O incidente marcou uma mudança no debate global sobre a ética da IA e as responsabilidades que as empresas de tecnologia devem assumir para manter as pessoas seguras. Em 8 de janeiro de 2026, Kate fez sua primeira aparição pública do ano no Hospital Charing Cross, ao lado de William, vestindo um terno bordô.
As pessoas notaram imediatamente a ausência do anel de noivado dela. Aquele anel era um dos símbolos mais reconhecidos da história da realeza moderna. Ele ostentava uma safira azul do Sri Lanka, de 12 quilates, rodeada por 14 diamantes, cravejada em ouro branco e avaliada em cerca de 517 mil libras esterlinas. Pertenceu à princesa Diana, que o escolheu em 1981 por 28.500 libras esterlinas, o equivalente a cerca de 110 mil libras esterlinas hoje. Em momentos como visitas ao hospital, pequenos detalhes tendem a se destacar e a ausência de um anel tão famoso gerou especulações quase instantaneamente. Rumores se espalharam online em poucas horas, alguns insinuando problemas no casamento. O palácio esclareceu calmamente que o anel foi retirado por razões práticas. As diretrizes do NH, esse Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, exigem que as pessoas retirem joias das mãos e dos pulsos em ambientes clínicos para prevenir infecções. Kate seguiu as mesmas regras em visitas anteriores, incluindo em 2018 e novamente após a remissão do câncer em 2025. Mesmo com essa explicação, o anel carregava uma profunda história simbólica que tornou sua ausência ainda mais dolorosa. Após a morte de Diana, em 1997, William e Harry escolheram cada um uma lembrança. Harry escolheu o anel de safira, enquanto William optou por um relógio Cartier. Anos depois, quando William decidiu pedir Kate em casamento em 2012, Harry lhe deu o anel supostamente em troca do relógio. Essa história tornou-se parte da lenda do anel. Com o tempo, o anel se tornou uma lembrança do legado de Diana e um símbolo de continuidade. Assim, sempre que ele desaparecia da mão de Kate, mesmo por motivos banais, as pessoas notavam. E desta vez as pessoas notaram ainda mais porque sua próxima aparição pública veio com outra surpresa. William não mencionou publicamente o aniversário dela em 9 de janeiro de 2026, o que pareceu estranho, já que Kate havia publicado uma mensagem carinhosa para o aniversário dele no ano anterior, em 21 de junho de 2025. Esse silêncio, somado ao desaparecimento do anel, reacendeu os rumores de tensão ou distanciamento. Fontes próximas à família real insistiram que o casal permanecia unido. Ressaltaram que tanto William quanto Kate estavam lidando com grandes responsabilidades enquanto se adaptavam à mudança para Forest Lodge. Disseram ainda que William estava apoiando Kate em seus desafios pessoais, incluindo a recuperação de problemas de saúde anteriores. Funcionários do palácio reiteraram que o anel foi retirado apenas por questões de higiene e que Kate usou sua aliança de casamento simples de ouro galês durante a visita. Os vídeos recentes de Kate Middleton sobre a natureza chegaram em um momento em que as pessoas já estavam cansadas e com frio. Por isso, as cenas tranquilas do campo pareceram estranhas para muitos. O vídeo foi lançado em janeiro de 2026 para o seu aniversário de 44 anos, mostrando paisagens serenas filmadas em Berkshire e nos Cotswolds. Ela falou com delicadeza sobre cura e gratidão. Enquanto o inverno na Grã-Bretanha era rigoroso e implacável, os hospitais estavam lotados. As famílias lutavam para pagar as contas. As pessoas assistiram ao vídeo e sentiram uma distância repentina crescer entre o mundo dela e o delas. Até mesmo os mais fervorosos defensores da realeza disseram que o momento escolhido parecia preocupante, quase como se ela estivesse falando de um lugar onde as dificuldades não a afetavam. Assim, a mensagem de renovação se distanciou da realidade que a maioria das pessoas vivenciava e desencadeou uma onda de críticas que se intensificou com o passar dos dias. Então, o lançamento do próximo vídeo alimentou ainda mais as especulações. Era outra mensagem com temática da natureza divulgada naquele mesmo mês, falando novamente sobre quietude, recuperação e momentos de paz. Para muitos, as palavras soaram suaves, mas a falta de clareza em torno de sua ausência contínua tornou tudo pesado. As pessoas tinham dúvidas sobre sua carga de trabalho, sua saúde mental e por que ela permanecia distante de compromissos públicos enquanto compartilhava cenas de paz. Comentaristas apontaram que o palácio continuava usando a linguagem da sobrevivência sem dar qualquer explicação real. Até mesmo Liz Jones, que frequentemente a defendia, disse que o comunicado parecia deslocado. Conforme as discussões aumentavam,
O público se perguntava se os vídeos tinham a intenção de confortar ou simplesmente distrair. A sensação de que algo estava faltando se espalhava cada vez mais. O tom dos vídeos intensificou ainda mais a reação. Espectadores disseram que ela soava como uma professora excessivamente alegre falando sobre a natureza enquanto evitava questões mais profundas. Ela sorria suavemente e falava sobre renovação, mas as imagens se concentravam em abraços simples e toques delicados. A apresentação pareceu polida, mas superficial, como se tivesse sido criada para acalmar em vez de informar. As pessoas buscavam honestidade ou conteúdo substancial e não encontraram. Os críticos disseram que os vídeos não ofereciam nenhum comentário real sobre o clima ou a conservação, apenas uma iluminação suave e uma calma ensaiada. Pareciam mais uma estratégia de marketing do que uma mensagem sincera. Essa sensação de distanciamento aumentou à medida que mais pessoas questionavam por que ela parecia tão distante das dificuldades enfrentadas por famílias comuns. Ao mesmo tempo, a mídia transformou sua vida pública em uma competição. Kate havia se tornado mais popular que William e os estrategistas do palácio queriam equilibrar a balança. Isso criou uma disputa silenciosa nos bastidores, moldando vídeos e aparições públicas de maneiras que pareciam forçadas. As pessoas perceberam que o objetivo parecia ser a gestão da imagem e não um serviço genuíno. Cada novo lançamento alimentava a ideia de que sua presença estava sendo moldada para obter aprovação, em vez de ter significado. As conversas online transformaram ela e William em personagens em uma competição onde cada gesto, sorriso ou pequena mudança era julgado. O foco desviou-se do trabalho em si e passou a ser quem parecia mais simpático. Essa mudança tornou as críticas mais duras, pois fez com que tudo parecesse menos autêntico. Enquanto isso, especialistas em linguagem corporal estudavam as interações do casal quadro a quadro. Nicole Moore disse que o casal parecia profundamente conectado, mas percebeu pequenos sinais no rosto de William que revelavam algo frágil por baixo. Seus olhos inquietos, breves, recuos e lábio superior tenso mostravam o quanto ele estava tenso. Houve momentos em que Kate se inclinou para ele em busca de conforto, e ele desviou o olhar não por causa da distância, mas porque a emoção era muito forte. Moore explicou que essas pequenas reações eram resultado de alguém tentando manter a compostura sob enorme pressão. Sua análise pareceu convincente porque ela tinha anos de estudo sobre expressões da realeza e examinou os vídeos segundo a segundo. A doutora Cassidy acrescentou mais uma camada à análise. Ela disse que William era profundamente apaixonado por sua esposa e frequentemente se aproximava dela sem perceber. Ele queria estar perto dela, mas o mesmo lábio superior tenso demonstrava o sofrimento que enfrentava por dentro. Cassidy disse que quando os homens enfrentam a doença de um ente querido, muitas vezes lutam para parecer fortes, mesmo quando se sentem sobrecarregados. Ela explicou que as rápidas mudanças de William, de um sorriso caloroso para um olhar distante, eram sinais de alguém carregando uma dor que não conseguia demonstrar. Seus exemplos vieram de eventos reais, nos quais ele sorriu para uma multidão e em seguida desviou o olhar repentinamente, revelando o esforço que fazia para se manter firme. Tudo isso somado à confusão em torno da série de vídeos Mãe Natureza. Kate continuava divulgando cenas tranquilizantes enquanto se mantinha afastada da maioria dos compromissos públicos. As pessoas queriam saber como ela realmente estava. E como o palácio permanecia em silêncio, cada vídeo levantava mais perguntas. O estilo impecável dava a impressão de ser uma estratégia de imagem e não um cuidado com o bem-estar. A ausência de interação direta só aprofundou o mistério. Analistas sugeriram que os vídeos foram concebidos para manipular a percepção do público em vez de oferecer transparência. As imagens serenas contrastavam com sua ausência contínua, e esse contraste fez com que as pessoas se perguntassem se ela estava pronta para retornar ou se estava sendo protegida. O anúncio de sua remissão em janeiro de 2025 trouxe alguma clareza, mas não o suficiente. Ela disse estar aliviada por estar em remissão e grata pelo apoio. Ela também disse que a cura leva tempo e que qualquer pessoa que já tenha enfrentado o câncer entende o quão longa pode ser a adaptação. A mensagem veio após meses de silêncio, depois de seu diagnóstico em março de 2024 e de uma grande cirurgia abdominal.
Muitas pessoas acolheram bem as suas palavras, enquanto outras acharam o tom demasiado controlado. Questionaram-se por que razão ela demorou tanto a falar e por que razão a declaração pareceu ensaiada. A publicação nas redes sociais, em vez de um comunicado de imprensa tradicional, só reforçou a sensação de que a comunicação do palácio estava a mudar de formas que inspiravam desconfiança. O seu regresso às funções menos importantes foi adiado para o final de 2025, mantendo a incerteza. As controvérsias em torno dos seus vídeos tornaram tudo ainda mais frágil. Em março de 2025, ela publicou uma foto do Dia das Mães com seus filhos, mas internautas rapidamente perceberam edições digitais. Grandes veículos de imprensa retiraram a imagem do ar. O Instagram adicionou um aviso. Kate se desculpou dizendo que estava experimentando com edição e que não tinha a intenção de causar confusão, mas o estrago foi real. A confiança que o público depositava nela incondicionalmente começou a ruir. Especialistas em linguagem corporal notaram então rigidez em sua postura e momentos em que seu sorriso parecia forçado. Sem informações claras sobre sua saúde, as pessoas preencheram o silêncio com especulações. O momento escolhido para suas postagens e o tom de seus vídeos fizeram com que muitos sentissem que ela estava em desacordo com os britânicos comuns que viviam em meio a uma crise do custo de vida. Sua declaração de setembro de 2024 já deixava claro que sua recuperação não seria rápida. Ela disse que seu caminho para a cura seria longo e que precisava viver um dia de cada vez. Ela mencionou problemas de fala e névoa mental, efeitos colaterais que costumam persistir após a quimioterapia. Mesmo após a remissão, ela manteve uma rotina leve. O palácio manteve silêncio sobre seu estado de saúde, o que alimentou especulações. Especialistas médicos afirmaram que a recuperação do câncer pode levar anos, tanto física quanto emocionalmente. Mesmo assim, cada vez que ela aparecia em público, as pessoas buscavam em seu rosto sinais de força ou fraqueza. Questionamentos sobre se ela estava pronta para retomar suas funções normais persistiam. Alguns se perguntavam se o palácio a estaria protegendo,